São Paulo está próximo de negociar jogador com Del Valle, confira. Clube paulista está negociando com o Independiente Del Valle e pode acabar vendendo jogador que não tem muitas chances com Luiz Zubeldia. O São Paulo é um dos times brasileiros que deve realizar movimentações nesta janela de transferências. No entanto, alguns dos nomes que pertencem ao tricolor podem deixar o Morumbis. Isso porque o Independiente Del Valle do Equador está em negociações avançadas para retirar um dos jogadores do São Paulo. Os dois clubes protagonizaram a decisão da Copa Sul-Americana 2022. O São Paulo está negociando a venda do volante Fegson Mendes ao Independiente Del Valle do Equador. A informação é do jornalista Alexander Vieira do Bolavip. Situação de Mendes. Revelado pelo clube equatoriano, Mendes estava emprestado ao Elche da Espanha. Em resumo, o jogador estava disputando a segunda divisão espanhola e atuou em apenas 4 jogos, sem gols marcados. Contratado pela equipe paulista em 2023, o volante não conquistou espaço no Morumbis e foi emprestado ao Elche. No entanto, após o regresso ao tricolor, o destino de Mendes deve ser no Del Valle. Isso porque, mesmo que o soberano deseje utilizar o jogador após o encerramento do empréstimo, o equatoriano quer retornar ao futebol equatoriano, onde teve grande destaque. Por outro lado, Fegson Mendes também foi importante no Los Angeles FC dos Estados Unidos. Foi a temporada de destaque na conquista da MLS que gerou interesse no clube paulista para contratar o atleta de 27 anos. Diretor do São Paulo abre o jogo sobre o futuro de James Rodrigues e surpreende. Jogador não vem recebendo oportunidades com o técnico Zubeldia e o diretor comentou sobre seu futuro. A diretoria do São Paulo já tem tomado decisões pensando no restante da temporada em relação aos seus jogadores, além de busca no mercado da bola. Na última quinta-feira 6, o diretor de futebol do clube, Carlos Belmonte, comentou em coletiva de imprensa sobre a renovação de pelo menos 2 jogadores do elenco, Michel Araújo e Juan. Porém, há outro jogador do elenco que não tem uma situação totalmente definida, o meia James Rodrigues. Na última quinta 6, Belmonte também falou sobre a possível saída do jogador, e apesar de admitir essa possibilidade, não descartou a permanência do colombiano. James está na Copa América. É sempre temerário dizer que acabou, porque as coisas mudam, iniciou o dirigente são paulino. O Alisson, quando veio, muitos diziam que havia acabado e ele hoje, de volante, é um dos jogadores mais importantes do nosso elenco, completou em entrevista aos jornalistas Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Porém, James não vem tendo vida fácil na equipe. A última vez que entrou em campo foi no dia 29 de abril e não vem agradando o técnico Luiz Zubeldia. Diante disso, o diretor revelou que está aberto a ouvir propostas pelo atleta. O Zubeldia quer intensidade. James não entregou até agora a intensidade que se pede, por isso não vem jogando. Ele é um jogador nosso e voltará. Óbvio, se não jogar e tivermos uma boa proposta vamos ouvi-la. No momento não temos nenhuma, finalizou. Matheus Henrique, alvo de clubes brasileiros, publica mensagem enigmática nas redes sociais. Cruzeiro, São Paulo e Atlético Mineiro estão interessados no volante do Sassuolo. Cruzeiro se movimenta no mercado em busca de reforços. Atento ao mercado, o Cruzeiro está se movimentando para reforçar seu elenco. O clube já anunciou a chegada do goleiro Cássio e também oficializou o acordo por Caio Jorge da Juventus. Em busca de um volante, o Cruzeiro também demonstrou interesse na contratação de Matheus Henrique, do Sassuolo. No entanto, o clube mineiro enfrenta a concorrência do São Paulo e de seu rival, Atlético Mineiro, que também estão de olho no jogador. Mensagem enigmática. Na mira do Cruzeiro, São Paulo e Atlético Mineiro, Matheus Henrique postou uma mensagem enigmática em suas redes sociais. A publicação, aparentemente direcionada ao Sassuolo, gerou especulações sobre seu futuro. Em um vídeo que mostrava alguns lances do jogador pelo clube italiano, Matheus Henrique escreveu a seguinte legenda: "Momentos difíceis não definem quem somos, mas sim como respondemos a eles. Para cada ocasião complicada, um novo aprendizado, na certeza de que voltaremos mais fortes. Até breve." Desempenho de Matheus Henrique. Matheus Henrique chegou ao Sassuolo em 2021, após ser comprado do Grêmio por 60 milhões de reais. Desde então, ele tem sido uma peça importante no elenco italiano. O jogador se destaca por sua movimentação em campo e sua capacidade de armar e defender, tendo uma média de 4,5 desarmes por jogo na última temporada pela Série A. O ano para o Sassuolo foi muito abaixo do esperado. A equipe italiana foi rebaixada para a segunda divisão do Campeonato Nacional, fazendo apenas 30 pontos e terminando em penúltimo lugar.
Com o rebaixamento, a permanência de Matheus Henrique no clube se torna ainda mais incerta, aumentando o interesse dos clubes brasileiros em sua contratação. Partida da Colômbia, James Rodrigues passa em branco em goleada em São Paulo. Situação no clube ainda é indefinida. O atleta colombiano chegou ao time do Morumbis no meio do ano passado, com contrato até julho de 2025. A expectativa do clube e da torcida no jogador era alta, mas até agora James não se firmou no São Paulo. Diante das atuações pelo clube e a falta de oportunidades com a chegada do técnico Luiz Zubeldia ao tricolor, a diretoria já deixou claro que não vai segurar o jogador no time e que liberaria o atleta de graça. O clube arca com vencimentos altíssimos e luvas parceladas também bastante altas e se livrar disso seria suficiente para liberar o colombiano. O pacote ultrapassa R$1 milhão mensal desde janeiro deste ano, quando começou a pagar as luvas por assinatura de forma parcelada. Assim que liberar James, o tricolor se livra do salário do jogador, mas não necessariamente das luvas. A premiação é por assinatura do contrato e não tem relação com a duração do mesmo, mas pode ser parcelada durante todo esse período no qual foi a opção do time. Atuação no amistoso. Uma grande esperança são paulina para a venda de James é aos amistosos e a Copa América, pois o jogador costuma ter boas atuações pela Colômbia e pode chamar a atenção do mercado atuando na terra da Major League Soccer, já que os jogos ocorrem nos Estados Unidos. No jogo de ontem, James, que se apresentou à seleção bem antes, liberado pelo tricolor, foi titular e atuou por 71 minutos. A atuação, no entanto, foi discreta, foram 33 passes certos de 38 tentados, 2 bolas longas certas em 4 tentadas, 4 de 8 duelos vencidos, uma finalização no alvo e 2 faltas sofridas. James Rodrigues em partida pela seleção colombiana, foto by Tim Vachuvu, Getty Images. Na partida disputada no FedEx Field, a Colômbia construiu rapidamente o placar. E jogadores que atuam no futebol brasileiro marcaram como os casos de João Arias, do Fluminense, Rafael Santos Borré, do Internacional, que fez um golaço de bicicleta e Richard Rios, do Palmeiras. Fecharam a conta ainda Carrascal e Sinisterra, com assistências de Quintero, justamente o jogador que entrou no lugar de James Rodrigues no segundo tempo, terminando o triunfo colombiano por 5-1. Embora a atuação do meia não foi de encher os olhos, o atleta não jogou mal e deverá ser titular nos próximos compromissos da seleção colombiana. É o que se espera pela diretoria do São Paulo. Próximo compromisso do tricolor. Após 11 dias sem jogos, o time de Luiz Zubeldia joga contra o Internacional no estádio Heriberto Russi, em Criciúma pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será na quinta-feira, 13 às 20 horas. O tricolor defende uma invencibilidade de 11 jogos e está de olho na ponta da tabela com apenas 1 ponto atrás do líder Flamengo. São Paulo tem carta na manga para assinar com Alex Sandro. Estratégia do São Paulo para assinar com Alex Sandro passa pelo coordenador técnico Muricy Ramalho. O São Paulo tem tido inúmeras conversas para convencer Alex Sandro a vestir as cores do tricolor. Conforme matéria divulgada pelo UOL, a equipe paulista deverá usar Muricy Ramalho para ajudar nas tratativas. Alex Sandro e Muricy Ramalho trabalharam juntos no Santos entre 2011 e 2013. Dessa forma, Muricy desponta como outro artifício do São Paulo para convencer o atleta a assinar com o clube. Com seu contrato se encerrando no fim do mês de junho, Alex Sandro estará livre no mercado para assinar com qualquer clube. Além do São Paulo, o jogador recebeu sondagens de clubes europeus. Carlos Belmonte rasga elogios a Alex Sandro. Em entrevista, o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, revelou que o clube tem interesse no atleta e teceu elogios sobre o profissionalismo de Alex Sandro. É um jogador que nos interessa. Tem qualidade, passagem pela seleção, tem muita força. Todas as informações que temos sobre comportamento são de que é muito profissional. Trabalhou com o Muricy Ramalho. Claro que um atleta do tamanho dele interessa ao São Paulo, disse o diretor ao canal Arnaldo e Tirone, no YouTube. Por fim, Belmonte ressaltou que o São Paulo trabalhará nos próximos dias para entender se o lateral esquerdo tem interesse em voltar ao Brasil ou se ficará pela Europa. Números na última temporada. Nesta temporada, Alex Sandro participou de apenas 18 jogos defendendo as cores da Juventus. Ao todo, o lateral marcou um gol na Série A e registrou uma nota de 7.01 no Campeonato Nacional.